Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, é língua portuguesa, num momento enfadonho que cheira a sepulcro. Se você não sabe, é quase cheiro de morte. Repare o que você vai ver comigo agora. Regência nominal. Alexandre, por que é enfadonho? Meu aluno, porque tenta entender. Existem momentos chamados enciclopédicos. É aquele que você senta e estuda. E existem momentos que são chamados de vivenciais. Você não senta para estudar, você vivencia. Então, vivenciar é você sabe que existe, de tanto você ouvir, você acaba memorizando e repetindo. Não entendi. Veja comigo só. Olha aqui. Regência nominal nada mais é que perceber qual é a preposição exigida por alguns nomes. Alexandre, primeira dificuldade. O que é nome? Nome é aquilo que não é verbo na língua portuguesa. Neste momento, basicamente, a gente trabalha com substantivos, adjetivos e advérbios. Então, eu tenho de saber qual é, por exemplo, a preposição, deixe-me colocar aqui, ó, preposição exigida pelo substantivo necessidade. Alexandre, mas como é que eu faço isso? Meu aluno, você memoriza. Eu acho que você vai memorizar principalmente por meio de questões. De tanto você fazer questão, mais bem preparado você ficará, ok? Então tem de ter calma, é chatinho, mas aqui o que eu fiz? Eu marquei os principais nomes para as questões de prova. Aí esse é meu papel, é direcionar o seu estudo. Por quê? Porque nome existe para dar com pau, é um cipoal de nomes. Se você for um dicionário de regência nominal, eu vou dar um chute aqui, vou falar em milhão. Aí só se você tiver um HD externo, não tem como fazer isso. Mas aqui eu vou destacar os principais nomes e de tanto você treinar, daqui a pouco vai ficar mais bem preparado, tá? Então repare a primeira diferença. Veja que aqui, em ele necessita de aumento, o que eu tenho é a regência do verbo necessitar, é regência verbal. Por que a regência verbal? Porque necessita aqui é verbo. Então, esta preposição de foi exigida por um verbo. Então, aqui existe regência, regência verbal. O que é a regência verbal? É a preposição que é exigida por um verbo. Eu não estou trabalhando regência verbal. Eu estou trabalhando com você neste momento regência nominal. A nominal é aquela regida por um nome. Repito, quais são os principais nomes aqui? Substantivos, adjetivos e advérbios. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero que você em casa, a partir desse vídeo, você destaque os nomes que eu vou colocar aqui, tá? Que eu coloquei aqui no quadro para você. Alexandre, mas eu estou vendo aqui no meu material, eu imprimi o meu material e estou vendo um quadrinho. Sim, este quadrinho, você vai voltar a ele toda vez que você tiver dificuldade. Aí no quadrinho eu dei uma ampliada. Eu ampliei os nomes com os quais você vai ter de ter contato. Tranquilo? Esse é o amplo. E aqui é o estrito. O que eu coloquei no quadro são os principais, mas no quadrinho estão os principais. Você entendeu a entoação? Então, cuidado, o quadrinho você tem de dar uma lidinha nele. Beleza. Então, repare o seguinte. Vamos começar a trabalhar isso. Ele está acostumado a ou com. Repare que acostumado aqui é um adjetivo. Adjetivo é nome. E se você está acostumado a ou acostumado com?
Alexandre, mas quem é que inventou isso? Meu aluno, é o usuário da língua, somos nós. Nós viemos trabalhando desta maneira e isso se consagra pelo uso. Então, são formas consagradas pelo uso. Não há outro caminho, você tem de decorar. Não é a Bangu, não. Aqui, por exemplo, ó, ele está acostumado de todos. Não é, por que você colocou a preposição de ali? Tem que estar acostumado de. Ah, porque eu quis. Não é assim não. Você tem de memorizar. Quem está acostumado a ou está acostumado com. Cabem ambas, as duas preposições. Não há qualquer empecilho. Então, o primeiro que você vai registrar, vai colocar naquele caderninho bonito, tá aqui, ó, acostumado. O segundo, ele está apto, é outro adjetivo. Aqui, ó, apto, adjetivo. Quem está apto a ou está apto para. Mas, malandramente, o que eu vou começar a fazer com você? Nós vamos ver no futuro crase, tá? Crase, que é aquele fenômeno de junção de letras, né? Que a gente trabalha muito com a junção dos dois A's. Quando eu pego um A e junto com outro, a sobreposição de letras tem um nome, crase, do grego, né? Crase. Legal. Repare o que eu vou fazer com você aqui. Eu já vou começar a bater um papo, mas não é para você ficar em casa igual um desesperado, igual uma desesperada. Ah, meu Deus, eu não estou entendendo, não era a hora do Alexandre falar de crase. Meu aluno, eu vou falar isso só para ficar no seu inconsciente. De tanto eu falar, quando chegarmos à crase, você já vai estar muito mais preparado. Por quê? Porque você já ouviu. Então fica familiar, fica mais próximo. Repare, quem está apto a ou para. Por enquanto, eu não quero que você se prenda ao para. Eu quero que você se prenda a isto aqui, ó. Há mudanças. Tudo bem? Repare que este A aqui está no singular. É o A. E entenda que mudanças é um nome que está no plural. O primeiro detalhezinho que eu quero, além da regência nominal, é o seguinte. Toda vez quando eu vir um A no singular e um nome posposto no plural, crase, nem a pau. Entendeu ou não? A no singular, nome posposto no plural, crase, nem a pau. Por quê? Porque qual seria o artigo de mudanças? Seria o artigo as. E repare que aqui ele não está presente. Porque se aqui ele estivesse, haveria um S. E haveria a sobreposição da preposição a, quem está apto a, mais o artigo as, que não está aqui. Seria diferente se eu fizesse isto, ó. Aí, se eu fizer isso, o acento grave passa a ser obrigatório. Ih, Alexandre, calma então. Eu só estou falando isso para preparar um ambiente. Nada de desespero. Voltei. Vou tirar aqui, ó, repare. Vou apagar. Vou fazer bonitinho de novo, para você não ficar igual um maluco aí, igual uma doida em casa. Ó, o que eu quero de você neste momento? Quando eu vir A no singular, nome posposto no plural, crase, nem a pau. Tudo bem? Vamos embora. Isso é incompatível com, repare que incompatível é outro que vai para a nossa listinha. Não vai deixar de colocar no papel, hein? Um amigo que você arrumou, isso pode aparecer na sua prova. Aquele que é incompatível com. Então, incompatível é um adjetivo, vou escrever aqui bonitinho, é um adjetivo que rege, que pede. Reger significa pedir, tá? Reger é aquele que pede. Pede a preposição com. E mais uma vez, tem de decorar.
Não há outro caminho. Legal. Vem com o papai. Acompanhe. Virei. Que beleza. Vamos para cá, ó. Mais alguns nomes com os quais você vai ter de ter contato e vai ter de decorar. O fumo é nocivo à saúde. Nocivo, repare, é um adjetivo. Adjetivo. Preste atenção. Alexandre, tô ouvindo. Olha, para mim, nocivo seria um advérbio. Meu aluno, se fosse um advérbio, ele não traria consigo a possibilidade de variação. Variação, quando o amigo fala, é de gênero e de número. Se no lugar de fumo, se eu colocasse cigarros, os cigarros são nocivo? Não, são nocivos. Se variou em número, advérbio não é, adjetivo será. Anotou isso? Então vem comigo. O nocivo é um adjetivo que rege, que pede a preposição a. Alexandre, já estou vendo que você... Vou falar, não tem jeito, vou falar de crase. E não é aula de crase, hein? Isso é aula de regência. Estou preparando o ambiente. Acompanhe. Por que que aqui, ó, houve este acento chamado de grave? O grave é o que cai para a esquerda. O agudo é o que cai para a direita. E o circunflexo é o chapeuzinho do vovô. Então aqui o acento grave que marca a junção, a sobreposição de ais, ele apareceu por quê? Porque o adjetivo nocivo, ele pede a preposição a, primeiro o a presente. E o substantivo feminino saúde traz consigo o artigo feminino definido singular a. A mais a, juntar-se-ão, formará crase e acento grave estará presente. Percebeu? Alexandre, até achei bonito, mas não entendi não. Meu aluno, então eu vou lhe dar um macete. Se você tiver na dúvida se haverá ou não acento grave antes de um substantivo feminino, basta substituí-lo pelo masculino. Como assim? Em vez de saúde, eu vou colocar aqui pulmão. A pergunta que lhe faço é: o fumo é nocivo a pulmão, o pulmão ou ao pulmão? Ao pulmão. Macete. Toda vez. Isso foi uma pergunta feita a Caetano Veloso, pelo professor Pasquale Cipro Neto, professor de língua portuguesa brilhante deste nosso país. Pasquale perguntou a Caetano o seguinte: Caetano, eu leio as letras das suas músicas e vejo o quanto você usa bem um acento grave. Qual é a linha de raciocínio que você usa? Caetano, de forma brilhante, disse: professor, eu posso estar falando tremenda ignorância, mas dentro da minha ignorância, repare, toda vez que eu vejo que antes da palavra masculina aparece ao, eu coloco o acento grave antes da palavra feminina. Então, na minha cabeça, o feminino correspondente a ao é o A com acento grave. Para variar, Caetano, sendo brilhante. Então, é exatamente isso. E se você mantiver essa linha de raciocínio, você vai errar alguns detalhes, mas você vai acertar 98% dos casos. Os 2%, lógico, que também aparecem em prova, você vai ver num bloco quando virmos crase, ok? Então vamos embora. Isso é preferível àquilo. Vamos embora comigo aqui, ó. É preferível, entenda, mais um adjetivo. E aquilo que é preferível a. Alexandre, eu tô vendo isso mesmo ou tá errado? Não, tá errado não. Você tá vendo mesmo. Você tá entendendo o que eu tô mostrando aqui? É preferível aquilo. Cuidado, vou trazer para cá. Os pronomes demonstrativos, aquilo, repare só, aquele,
aquele ou o plural, aqueles, aquela, aquela ou o plural, aquelas, podem trazer consigo o acento grave no A. Entenda, se aqui, ó, se é preferível, vou colocar aqui direitinho, é preferível a. Este primeiro passo você tem de dar. O adjetivo preferível, ele rege, ele pede a preposição a. E veja que esta preposição a, ela se juntou com a do tal pronome demonstrativo aquilo. Então, se aqui no lugar de aquilo eu colocasse aquele, o acento grave continuaria. Assim como aquela, porque todos os três trazem consigo a letra A, que iria se juntar ao A, preposição, exigida pelo adjetivo preferível, e essa junção de A mais o A, ainda que seja o A dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, o acento grave é obrigatório. Alexandre, diga-me, eu não poderia colocar isso é preferível a aquilo? Não. Se aqui houver esta situação, o acento grave ele vai ter de ocorrer, não que ele possa ocorrer. Então repare como não é tão simples. E não por acaso você vai se manter duro aí e vai assistir a todo o módulo de língua portuguesa. Senão você vai ficar cheio de falha. Não adianta nada, tá? Então vamos embora. Continuando, deixe-me ver o meu tempinho, tá legal? Ela mora próximo a todos. Próximo aqui, veja, está no masculino, tá reparando? Se fossem elas, elas moram próximo. Se fosse ele mora próximo. Se fossem eles moram próximo. Tá vendo que o próximo, ele não varia? Se ele não varia, vou dar um segundo para você pensar. Ele é adjetivo ou ele é advérbio? É advérbio, não é isso? Legal, é advérbio. E o advérbio, neste momento, a gente também considera um nome. E outro detalhe importante, se ele mora próximo a preposição exigida pelo advérbio próximo está aqui, é a preposição a. E aí eu vou cair naquela história só para complicar um cadinho. Se o a está no singular e todos marcam um termo no plural, crase nem a pau. Alexandre, mas eu não poderia sair com a ideia de ser um pronome indefinido? Não há dúvida. Até poderia, mas nem precisaria. Se você mantiver a lógica, no singular nome posto no plural, crase nem a pau. Continuei. Ele é suspeito. Aí continua. Mais uma vez, você está entendendo que os nomes que aqui eu marquei são os mais importantes para as suas provas. Isso é importante, tá? Aquele que é suspeito é suspeito de, tá? Então, suspeito, o adjetivo suspeito, ele rege, ele pede a preposição de, como está aqui presente, suspeito de crimes bárbaros, aqui é pão, pão, queijo, queijo. Aí, vamos embora. Vim mais para cá um cadinho, bebi aquela água para dar um moral, né? Levantar o moral. Vamos continuar. Ele é natural de Alagoas, aí vem os outros nomes. E se ele é natural, eles são, aqui ó, natural de. Natural é um nome, repare que não é um verbo, que rege, que pede a preposição de. Aquele que é natural de, é mais um nome com o qual você vai ter contato e vai estar aí com ele na ponta da língua. Beleza, vamos dar sequência. Ele é útil a ou para. Alexandre, quando você coloca mais de uma preposição, significa que ambas, por exemplo, no caso aí, são possíveis? Sim. Então eu posso colocar útil a ou para sem qualquer diferença. No caso aqui, sem qualquer diferença semântica. Então repare, mais uma vez,
nós vamos nos prender ao A. Neste A, por que que o acento grave não aparece? Se o A está no singular e o nome posposto é uma marca com o plural, crase nem a pau. Você está reparando que eu insisto em alguns detalhes para que isso fique registrado na sua cabeça. Aí quando nós virmos ao pé da letra essa parte, menos dificuldades, acredito eu, haverá. Você está entendendo direitinho? Então tá. Então vai comigo. Aqui, estamos terminando. Ele é incompatível. Se ele é incompatível, repare mais um adjetivo. Aquilo que é incompatível com. Ok? Então, incompatível é um nome que rege, que pede a preposição com. Alexandre, eu estou com a dificuldade com as preposições. Lembre-me, por favor, quais são as principais. Vou colocar aqui, ó, preposições. Quais são as principais com as quais você vai ter de ter contato sempre? A, com, a preposição de, preposição em, a preposição para, a preposição por. Tá bom pra caramba. Vou parar por aqui, ó. Se você tiver as 6 na ponta da língua, daquela listinha enorme, o tio já fica feliz pra caramba. E para fechar, presta atenção. Ele não é grato, aquele que não é grato, logo a professor, exemplo, ficou até esquisito, né? O cara que não é grato a um professor vai ser a quem? Então, ó, ele não é grato a professores. Aquele que não é grato a. Então, grato aqui é um adjetivo que rege, que pede a preposição a. Mais uma vez, ainda que fosse aqui professoras, ó, eu vou mudar. Vou botar aqui professoras. Você vai ver que não vai fazer diferença alguma. Por quê? Porque professoras é um substantivo feminino. Aí você vai falar assim, Alexandre, se o adjetivo grato, ele pede a preposição a, não deveria haver acento grave aí, caidinho para a esquerda, indicador do fenômeno crase? Não. Por quê? Porque a gente vai cair naquela mesma história. Se o A está no singular e o nome posposto está no plural, ainda que feminino, crase nem a pau. Tudo tranquilo? Beleza. Você viu, são vários nomes? Não. Então, se você memorizar o que eu passei para você e der uma olhada no quadrinho que eu fiz de coração para você, acredite, numa questão de regência nominal, é sucesso. Então, o que a gente faz agora? Exercício. Vamos embora. Vamos para o exercício. Vou pegar aqui meu papel. Acompanhe comigo. Deixa eu ver se estou com a canetinha. Canetinha está aqui habilitada. Questão número 1. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e nominal. Letra A. Ao sair de casa, Garfield se apercebe. Quem se apercebe de. Tá? Aqui é uma regência verbal. Pô, Alexandre, até verbal tá na jogada? Eu tenho que forçar uma barrinha de vez em quando, tá? Então não se apercebe com, se apercebe do calor, né? Então isso é o tempo, é o conhecimento chamado vivencial, não fique desesperado. Letra B, para fugir do dia quente, ele se vê obrigado, aquele que se vê obrigado a. Tá com dúvida? Vá ao dicionário. Letra C, mas a despeito de, então se é a despeito da presença de John, o gato sente-se aborrecido. Letra D, para Garfield, o calor é preferível. Aquilo que é preferível a, você viu, mas aqui ó, companhia substantivo feminino, acento grave obrigatório. Pode marcar D, é D de Deus. Letra E, novamente ao ar livre, ele não reclama. Quem não reclama D, não reclama da alta temperatura. Então é D de dado, partamos para número 2. Acompanhe. Número 2,
Assinale a alternativa correta quanto à aplicação adequada da regência nominal. Letra A. O deputado mostrou-se desfavorável. Aquele que é desfavorável a, ou seja, ao nosso projeto. Mais uma vez, Fabão, me bota grandão. Mais uma vez, isso é treino. Quanto mais você treinar, menos chance haverá de errar, ok? Voltei ao exercício. Letra B. Ela seria capaz. Aquela que é capaz de. Tá bonita, pode marcar. Letra C. O técnico ficou descontente. Aquele que fica descontente com o resultado do jogo. Letra D. Os doces estarão prontos. Se estarão prontos para o consumo e não prontos do consumo. Não dá nem para ler com do, né? Uma baixaria. Então, prontos para. Letra E. O agrônomo é responsável. Aquele que é responsável por, mas o artigo A, pela horta de nossa comunidade. Erro também bobão, por isso, ratificado o gabarito, é a letra B, B de bola. Número 3, eu não tenho medo de você, medo de. Medo aqui é um substantivo abstrato que rege a preposição de. O uso da preposição de se deve à regra de regência de um nome. Medo é nome. Então, quem pediu, quem regeu a preposição de foi um nome. Então, a gente estuda isso na chamada regência nominal. É por isso que a resposta é a letra E, é de elefante. Vamos para a próxima, número 4. Indique onde há erro de regência nominal, letra A. Ele é muito apegado. Aquele que é apegado, ó, em, tá bonito, tá direitinho. Letra A, valeu. Letra B, estamos fartos. Aquele que está farto de. Você está reparando que isso é conhecimento, não aquele que você senta para adquiri-lo, e sim você vivencia, você treina. Letra C, ela era suspeita. Quem é suspeito de. Tá perfeito. Letra D, ele era intransigente nesse. Não, quem é intransigente é intransigente com esse ponto do regulamento. Por isso, D é D de Deus. Letra E, a confiança dos soldados no chefe era inabalável. A confiança dos soldados nele, então confiança em tá bom pra caramba também. Ok? Então é D de Deus, partamos para número 5. A regência nominal está adequada à norma padrão em letra A. Os pobres são ávidos. Aquele que é ávido por. Se é ávido por, ele que é adequada, pode marcar a de Alexandre. Letra B. Os catadores sentem desejo. Quem sente desejo por, e não com. Desejo por uma vida melhor. Letra C. Muitos catadores têm orgulho. Aquele que tem orgulho de. Em? Para quê? Letra D. Parte da população é sensível. Aquele que é sensível a. Então, repare, se é sensível a, mais o artigo do substantivo feminino, neste caso, acento grave haverá. Pô, Alexandre, o acento grave eu não aprendi ainda. Tudo bem, você vai aprender, meu filho. Mas tire pobreza e coloque um nome masculino. Por exemplo, desenvolvimento. A parte da população é sensível ao desenvolvimento. Se é ao para desenvolvimento, é a com acento grave para a pobreza. E na letra E, vários dejetos são inúteis. Se são inúteis a reutilização. Inúteis para, também é possível, para a utilização. Então, inúteis para, não é para a reutilização ficaria muito melhor. Inúteis a, com acento grave indicador de crase, ou inúteis para a reutilização.
Mas inúteis para com, tá michuruca pra caramba. Ou seja, a única adequada, não há dúvida, é a letra A de Alexandre. Voltei, grandão. É isso, tô esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.